Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos aos altos, deixando as nossas mazelas para trás, pensando só em coisas boas, para que possamos vibrar com energias positivas que temos para receber pelo nosso corpo e espírito. E hoje, dando continuidade aqui a evangelização infantil, a nossa querida irmã Yasmin, ela vai fazer a prece do Santo Anjo para a abertura dos trabalhos de hoje. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou na piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumina, assim seja. Amém. Muito bem. Parabéns, Luísa e Yasmin. Obrigado. Luiz, fica à vontade. Toda boa palestra para você. Você só anunciando. Pessoal, a palestra de hoje fica em cargo aqui do nosso irmão Aloísio, tá? Trabalhador aqui desta casa. Uma boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde, né? E que nós possamos levar esta paz em todos os lugares que formos e estivermos. É a força do hábito falarmos desta noite, pois habitualmente fazemos lives e palestras à noite, e é uma alegria muito grande estarmos reunidos novamente nesta casa de oração e trabalho, encontrando amigos queridos que estão sempre em nossos corações. E o tema que foi proposto para nós nesta tarde é um tema muito profundo e muito oportuno para os nossos dias, uma recomendação do nosso Mestre Jesus, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos itens do capítulo 18, a porta estreita. E Jesus falou para: entrai-vos pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição. E quando a gente se depara nesse tema, uma porta estreita, uma porta larga, a gente pode ficar talvez em dúvida em relação qual o significado desta mensagem do Evangelho de Jesus. Qual o significado da interpretação desse texto do Evangelho? Vivemos momentos conturbados, vivemos momentos difíceis, podemos dizer, na atual fase da nossa existência. Mas não é diferente do que já passamos em tantas e tantas existências, pois, habitando um planeta de provas e expiação, é muito natural que a gente se depare com problemas, com diversidades de pensamento, com diversidades de atitudes, e que certamente mexem com as nossas estruturas emocionais. Nós nos deparamos muitas vezes com problemas atinentes à pandemia que viemos até então, mas que não era um momento também novo, pois já passamos por tantas e tantas pandemias. A última gripe espanhola em 1919, 18, salvo engano. Depois tivemos guerras e vivemos momentos de guerras. Então, momentos conturbados e perturbadores que nos tiram a nossa paz de espírito. E tantas coisas que o mundo material nos oferece e que dificilmente vamos buscar o caminho da evolução espiritual, pois são tantos os chamamentos aí do mundo exterior, com festas, eventos de todas as naturezas, o mundo do consumo, sobretudo agora nesse período, né, tão próximo desse período de Black Friday, nas festas natalinas, onde o consumo exagerado de bens materiais em detrimento de bens espirituais nos fazem muitas vezes sermos seduzidos pelos prazeres do mundo. Mas Jesus vem nos recomendar para nós seguirmos a porta estreita. Ela é muito mais difícil, ela é muito mais trabalhosa e penosa, pois exige de nós renúncia, exige de nós uma mudança de comportamento e de atitude, pois se quisermos continuar habitando este planeta na condição de um planeta regenerado no futuro, deveremos sim trilhar essa porta estreita, abdicarmos de certos vícios,
de certos defeitos enraizados que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Quem de nós faz o teu exame de consciência ao fim do dia, como recomenda Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos? Naquele momento indagado a equipe do Espírito de Verdade sobre qual modelo, a forma de nós modificarmos as nossas atitudes, e Santo Agostinho nos dá essa lição magistral para que a gente possa, ao final do nosso dia, passá-lo a limpo e analisar tudo aquilo que estamos fazendo durante o dia, tudo aquilo que fizemos de bom ou não tão bom, e procurarmos modificarmos essas nossas atitudes, aquilo que não foi bom, procurar ser um pouco melhor no dia seguinte. Então, trilharmos a porta estreita, dificultosa, como Jesus recomenda, realmente às vezes é uma estrada pedregosa, lamacenta, com dificuldades, mas somente com o amor e com a resignação nós vamos conseguir superar esses entraves. Pois se a gente quiser seguir o caminho do mundo, e é fácil, Jesus mesmo colocou para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu no mundo, ele não foi um vitorioso, ele não foi um guerreiro, um rei do ponto de vista material, mas ele nos trouxe o caminho e a direção a seguir. E o caminho e a direção a seguir que ele nos recomendou está lá no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, onde ele nos trouxe a Boa Nova. Há mais de 2000 anos ele nos trouxe lições preciosas, só que a gente faz muitas vezes ouvidos de mercador, entra por um lado, sai por outro. Vemos, mas não enxergamos, não prestamos atenção nos sinais. Ontem mesmo, fazendo uma breve explanação sobre o nosso anjo de guarda, lembrei de uma questão muito importante, que nós não damos a devida atenção às intuições espirituais que recebemos. E os nossos amigos espirituais, nossos anjos protetores, estão sempre ao nosso lado. Quando eles nos recomendam para que a gente siga o bom caminho, muitas vezes somos levados pelas ilusões do mundo. Por isso que é importante que a gente faça reflexões. E lembrei até de uma frase, de uma música de Raul Seixas, que diz assim, que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. Exatamente assim que a gente vive, ocupado demais, correndo atrás de coisas materiais e não dando a devida atenção às orientações que chegam do mundo espiritual. Os nossos amigos espirituais estão constantemente nos intuindo, nos orientando, nos trazendo lições preciosas. Quando a gente vem aqui à casa espírita em busca de um tratamento, cada um de nós veio aqui por quê? Porque passou por um momento difícil, ou está passando ainda por um momento difícil. E quantos de nós não passamos por essas dores? Não é porque estamos aqui falando que não, estamos isentos dessas dificuldades. Pelo contrário, passamos também por dissabores, por dúvidas, incertezas, como todos vocês. E o que nos faz a modificação é tomarmos consciência da nossa realidade espiritual. Compreendermos que aqui na vida, na terra, é uma passagem e que a gente deve procurar tirar o melhor proveito da nossa existência. Acertarmos as nossas arestas com aqueles irmãos que temos dificuldade de relacionamento, procurarmos ver o lado bom de cada criatura, apesar das dificuldades daquela criatura, pois ninguém é colocado lado a lado com uma outra pessoa por acaso. Sabemos que não existe o acaso nas relações, tudo decorre de leis inexoráveis, imutáveis, que o Criador nos concede a todos. E nós não temos a capacidade de compreender o emaranhado de situações que nos cercam. Então é importante a gente aproveitarmos o momento presente, aproveitarmos esta existência para a gente resolver as nossas dificuldades do caminho. E quantos de nós, infelizmente, sofremos, pois não ouvimos o chamado da espiritualidade maior? Batemos a cabeça 1, 2, 10 vezes, fazemos às vezes até um galo enorme, e somente quando vai doer demais que a gente toma atitude de mudança. Certa vez o Haroldo Dutra Dias fez uma observação muito oportuna de uma história que ele contou quando ele estava indo abastecer o carro num posto de gasolina. Enquanto ele estava abastecendo, ele via que havia um cachorro que estava uivando muito ali perto do posto.
E ele ficou intrigado com aquela situação e demandou ao frentista: o que tem com aquele cachorro? Por que ele está chorando? Por que ele está uivando tanto assim? Aqui ele está deitado naquele lugar ali que tem vários pregos que ficam espetando ele. Agora tu falou: mas por que não tiram de lá? Ou por que ele não sai de lá? E o frentista falou com muita propriedade: porque não está doendo ao ponto dele sair de lá. Então, enquanto está doendo de uma forma que ele consegue suportar, ele vai uivar até que chega um momento que a dor é tão forte que nos impulsiona a sair daquela situação. Nós vivemos muitas vezes como esse cachorro, sofrendo, reclamando da vida e não tomamos atitude para modificar. Só vamos modificar a nossa vida a partir do momento que tomamos consciência dos nossos defeitos, dos nossos vícios e daquilo que temos que fazer. A partir do momento que a gente toma consciência, é o momento de mudança. Enquanto eu me achar uma pessoa humilde, uma pessoa caridosa, uma pessoa dotada de virtudes, eu jamais vou conseguir modificar, porque estou tentando encobrir os meus defeitos. Mas a partir do momento que eu tomo consciência dos meus erros, das minhas dificuldades e me proponho a mudança e seguir o bom caminho, seguir o caminho de Jesus, é uma coisa talvez muito difícil para outros, mas nós que já temos um pouquinho de conhecimento do Evangelho de Jesus, já não podemos mais alegar ignorância. Não dá para a gente falar que a gente não sabia que tal coisa era errada. A nossa consciência nos acende o alerta luminoso. É chegada a hora da gente mudar, porque não dá para a gente querer que o planeta se transforme se eu não me transformo. Não adianta querer que a paz do mundo se faça presente se eu não trago paz em meu coração. Se quando eu estou vendo uma guerra entre dois povos, eu começo a vibrar um em favor do outro. Tem que vibrar pela paz de todos. Eu não tenho que ter partido, eu não tenho que ter lado. Eu tenho que pensar no amor do Cristo que veio trazer este amor universal para com todos. E este amor se faz dentro dos nossos corações, pois muitas vezes ainda conspiramos demais contra nós mesmos. Ainda não sabemos nos amar como Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente muitas vezes não se ama. A gente conspira muitas vezes contra nós mesmos. Eu não sou capaz de fazer isso. Para mim é muito difícil. Quanta sabotagem que a gente faz para conosco mesmo. Então, seguir a porta estreita, como Jesus falou para nós, é um trabalho difícil, é um trabalho diário, de constância, de perseverança. Como eu estava falando, nós estamos aqui num tratamento espiritual. Agora, eu posso participar de 1000 sessões de tratamento espiritual. Se eu não modificar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus comportamentos, vou continuar em tratamento espiritual eternamente. A modificação se faz dentro do nosso coração. Sabemos que é difícil? Sim. Estamos encarnados, passando por problemas de ordem material, cada um de nós, e não é fácil sair daquele momento, mas para isso que a casa está aqui, de braços abertos, de portas abertas, recebendo a todos, para que a gente consiga receber aquele impulso. Lembrei até de uma questão muito importante, que muitas vezes eu ficava intrigado com uma situação, quando as pessoas falavam assim: olha, você vai lá ao centro, você vai à igreja, coloca meu nome em oração, reze para mim que eu estou precisando. Eu me intrigava muito com esta frase, porque eu falei: poxa, por que a pessoa não pode ela mesma orar diretamente a Deus, sem precisar de um intermediário, ele mesmo no interior do seu quarto, como Jesus recomendou, né? Até que tive uma intuição que falou mais ou menos assim, que nós somos caminhantes por essa estrada, muitas vezes lamacenta, uma estrada estreita, cheia de lama, que um barranco logo abaixo. Estamos caminhando um atrás do outro. E num determinado momento, um de nós acabamos escorregando. E naquele momento que a gente escorrega, a gente tenta levantar sozinho e vai escorregando. Tenta levantar sozinho e vai escorregando. Então é naquele momento que a gente pede auxílio, que a gente pede para alguém nos dê a mão. E quando alguém nos dá a mão, nos tira daquela situação, nos coloca novamente no caminho. E que bom que nós temos irmãos que nos dão a mão, que nos auxiliam naqueles momentos de dificuldade.
Mas, passado alguns passos, seremos nós que de repente vamos cair, vamos escorregar e vamos cair abaixo. E seremos nós que vamos pedir: irmão, me dê a mão, para que eu consiga seguir a minha jornada, para que eu consiga caminhar novamente por este caminho reto. Então é interessante lembrarmos desse lado, né? Porque muitas vezes não prestamos a devida atenção na jornada que estamos seguindo, e somos todos caminhantes da mesma jornada. Ninguém pode se dizer melhor que ninguém. Somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus. E que nós possamos sim utilizarmos da porta estreita, reta, do caminho recomendado pelo nosso Mestre Jesus, para levarmos avante a nossa jornada evolutiva. Agradeço, irmãos, pela atenção, pela oportunidade de refletirmos juntos sobre esse tema tão importante do Evangelho de Jesus. E eu desejo que tenhamos uma tarde abençoada, radiante de luz aos nossos corações. E agora então eu gostaria de convidar a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, este irmão maior, companheiro de todas as jornadas, que não nos mede esforços para nos auxiliar nos momentos de dificuldade e de dores. Mentalizarmos também ao nosso lado o nosso anjo guardião, esse Espírito protetor, que é designado por Deus para nos auxiliar durante todo o momento da nossa encarnação. Vamos pedir para cada um de nós que trazemos em nosso peito uma dor, uma dificuldade, um sofrimento, que a espiritualidade amiga se faça presente, cuidando e amparando de cada um de nós, levando também essa energia de paz, de amor, de saúde a todos os nossos lares, favorecendo os nossos entes queridos, favorecendo também aquelas pessoas que estão em privações de liberdade, sejam em asilos, prisões, orfanatos, irmãos que estão sofrendo em hospitais com doenças incuráveis, ou então mesmo nos seus leitos, pelas pessoas cujos nomes estão gravados no caderno de prece em vibração, e por outras que estão também em nossos pensamentos. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja, Senhor, que assim seja.